sejam dadas honras, glórias e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Quero convidar o pastor Jefferson Santos. Vem aqui, pastor Jefferson, por gentileza. Vai ministrar a palavra do Senhor. Prepare o seu coração para que você possa receber a palavra do Senhor. E estenda, por favor, as mãos em direção ao pastor Jefferson. Mais uma vez dizer, seja bem-vindo à sua casa. Viu? Em nome de Jesus, és querido, és bem-vindo. E que possas mais uma vez ser canal de Deus para ministrar os nossos corações, aquilo exatamente que... exatamente aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Está com ele a esposa, os filhos, né? A esposa, os filhos, a família, o Brian e a Laura. Deus abençoe, Brian, Laura, a esposa também. Em nome de Jesus. Quantos querem abençoar a vida do pastor Jefferson? Estenda as mãos para cá, ele e a família inteira. Em nome de Jesus. Pai, obrigado pela vida do teu servo, teu filho, que o Senhor enviou como mensageiro para ministrar a tua palavra. Pedimos mais uma vez que o Senhor se utilize dele para que possas fazer a tua voz ecoar no nosso meio. Para que possas mais uma vez exaltar a teu filho Jesus Cristo. Desta feita, se utilize dele mais uma vez para a glória do teu nome. Nós queremos também como igreja abençoá-lo. Queremos abençoar a família inteira, o ministério, Senhor. Tudo que esse homem vier a fazer, o Senhor possa fazer prosperar de uma maneira abundante, para a direita, para a esquerda, todos os lados, e que o teu Espírito possa continuar conduzindo a vida dele, ministrando, falando, dando revelações profundas, para que a tua igreja continue sendo abençoada, e que ele continue sendo aquele que é usado para edificar a igreja. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. O povo de Deus diz, amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a graça e a paz de Jesus. Uma alegria estar com vocês e me sinto muito feliz de poder servi-los mais uma vez. Minha gratidão ao pastor Valério, à pastora Cláudia, e é muito bom saber da fidelidade de Deus com essa igreja e em tudo que o Senhor tem feito aqui, eu sei, é apenas o princípio de muitas coisas lindas e preciosas que o Senhor há de proporcionar à vida de cada um de vocês. Deus abençoe a vida dos queridos obreiros, pastores, homens e mulheres que aqui têm cooperado. Vocês são uma inspiração para a nossa vida e estamos ali em Campina Grande, na Paraíba, mas sempre acompanhando o que o Senhor tem feito através da vida de vocês aqui e sendo grandemente abençoado, grandemente tocados. E eu louvo a Jesus porque a minha casa tem sido muito alcançada por aquilo que o Senhor tem liberado deste altar e através da vida dos vossos pastores aqui. Eu louvo a Jesus pela fidelidade dele com esta obra e oro para que ele proporcione ao coração de vocês um tempo ainda incrível, maravilhoso, marcado aí por muitos milagres, porque eu creio que é isto que o Senhor tem reservado para esta igreja, um tempo de milagres, um tempo extraordinário. Abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, e leia comigo no capítulo de número 9. Lucas, capítulo 9. Glória a Deus. Nós estivemos quinta-feira aqui. Eu fui grandemente abençoado por tudo que vivemos aqui. Eu creio que esta noite Deus tem reservado algo para a nossa vida também de forma especial. Eu queria ouvir um glória a Deus daqueles que estão aqui na reunião. Muito bem, que bom. Que bom vê-los felizes na presença de Deus. Lucas capítulo 9, observe, por favor, a partir do verso de número 51, diz assim: Sucedeu que, quando se completaram os dias de sua ascensão, dispôs-se firmemente para ir a Jerusalém. E enviou mensageiros adiante de si, que foram e entraram numa aldeia dos samaritanos para lhe fazer os preparativos, mas não o receberam.
porque ele se dispôs firmemente para ir a Jerusalém. Ao ver isto, seus discípulos Tiago e João disseram-lhe: Senhor nosso, deseja que ordenemos que desça fogo do céu e os consuma tal como fez Elias? Assim como fez Elias? Mas ele se virou e, repreendendo-os, disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. E se foram a outra aldeia. Diga isso comigo. E se foram para outra aldeia. Olhe bem para cá. Os 3 anos e meio de ministério que Jesus ele vive são marcados por 2 tipos de olhares. O primeiro olhar é o olhar daqueles que se assustam com a sua aparição e decidem se colocar diante dele como uma muralha, um muro, para tentar impedi-lo de atingir o seu objetivo. O segundo olhar é um olhar cheio de expectativas e extremamente desejoso de que o próprio Jesus passe, chegue, toque, alcance, se revele, se apresente, apareça. E há uma expectativa, nós percebemos constantemente nos evangelhos, dos corações que tiveram uma oportunidade de verem esse ministério de Jesus começar a nascer. Porque Lucas nos apresenta Jesus no capítulo de número 4, com 12 anos dentro de uma sinagoga. E ele sai de cena. Isaías diz que ele era homem de dores experimentados nos trabalhos. E diz claramente que ele gasta praticamente dos 12 aos 30 anos, eu não tenho dúvida disso, 18 anos envolvido com tudo aquilo que eu, você, nós somos envolvidos todo dia, no trabalho. Só que chega um momento que Jesus entende que não dá para ficar mais preso ao ambiente que ele foi gerado a princípio pela orientação e instrução do Pai para estar. Ele sente que é a hora dele começar a romper os limites da carpintaria e começar a viver algo a nível do que foi prometido. Porque o que foi prometido para aquele que vem do ventre de Maria era algo de um alcance mundial. E essa era a visão. Porque quando ele foi anunciado, não foi anunciado como salvador de um pequeno vilarejo. Quando foi anunciado, não foi anunciado como salvador de um pequeno lugar. A proposta era clara: ele será o salvador do mundo. Quem ele salvaria, aí é com ele. Mas, particularmente, a proposta é que ele seria aquele que abriria os braços na cruz para aqueles que, olhando para a cruz, crescem no que ele estava realizando. E por conta disso, ele começa a entender que o lugar que particularmente ele ocupou dos 12 aos 30 anos de idade já não é o lugar que vai conseguir lhe conter por mais tempo. Ele está com 30 anos de idade. Ele entende que precisa cumprir toda a justiça de Deus e cumprir toda a proposta e o propósito estabelecido por Deus. E ele vai cumprir. A Bíblia diz que ele foi até João. João estava batizando. Ele foi batizado por João. A Bíblia diz que os céus abriram, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba. A voz de Deus foi ouvida. E diz que uma vez que essa voz foi ouvida e percebida por Jesus e por João, de forma muito particular, ele agora é tomado pelo Espírito e levado para o deserto. E a partir dali vence a Satanás na tentação. E uma vez Satanás vencido naquela tentação, Mateus 4, verso 12, diz que Jesus se dirige para a região da Galileia. E quando você olha para o texto bíblico, ele está se dirigindo para ali, tendo uma informação na sua mente e no seu coração. E a informação é que João está preso.
E ele precisa agora tomar uma decisão de ir até João ou seguir fazendo o que tinha que fazer. E ele entende, não dá para voltar. O que eu tenho que fazer é seguir daqui para frente. E ele vai seguir. Seguir fazendo o quê? Pregando a palavra. O texto de Mateus 4, verso 17 diz que Jesus começa a andar pela região da Galileia, pregando o evangelho do reino e anunciando curas e milagres à vida das pessoas que vêm até ali. Algo começa a acontecer, porque a Bíblia diz que uma grande multidão vem de encontro a ele. E essa multidão que começa a vir, o versículo 17 de Mateus 4, o versículo de número 23 de Mateus 4, diz que Jesus começa com esta multidão a percorrer por toda a região da Galileia. E ele vai ensinando nas suas sinagogas, vai pregando o evangelho do reino. Mas a Bíblia diz que ele vai curando pessoas. Na medida que ele está operando esses milagres, é aqui que esses olhares começam a se dividir. Porque na medida que Jesus invade a região da Galileia e vai anunciando o reino, existem ali grupos de religiosos que vêm de encontro a ele e se sentem em dificuldade de aceitar que tem alguém que vem de uma pequena aldeia, de um pequeno vilarejo, que está sendo ouvido, que está tendo o olhar e a admiração e o carinho de muitas pessoas voltados para ele. E essas pessoas que vêm, elas começam a se colocar como aqueles que vão criar alguns bloqueios por onde Jesus passa para tentar colocá-lo em descrédito. E Jesus vive isso de uma forma muito intensa. Por exemplo, Marcos, no capítulo 3, verso de número 6, diz que quando o Senhor Jesus, ele estava numa sinagoga, ele entrou ali, curou aquele homem da mão mirrada. O versículo 6 diz que tantos fariseus com os herodianos se juntaram e eles queriam matar Jesus. Não conseguiram porque ainda não era a hora. Mas o desejo deles era bloqueá-lo. Era tentar impedi-lo de avançar, de ir, de prosseguir, de caminhar, de produzir, de desenvolver. E ele lida com isso de uma forma muito constante. Constante ao ponto da Bíblia dizer, por exemplo, em João no capítulo de número 7, verso de número 1 e o 2, que Jesus decidiu não andar mais pela região da Judeia, e sim pela Galileia, porque ele sabia que havia ali gente cujo interesse era matá-lo. Então ele lida com essa situação o tempo todo. Aonde ele está, aonde ele entra, aonde ele chega, tem gente ali. Lucas capítulo 5 diz que Jesus estava em um ambiente sentado com um grupo de pessoas. Chegou alguém para eles e para os discípulos dele disseram: olha, o teu mestre está comendo aí com pecadores, e se incomodaram, tentando criar ali muros e barreiras para que ele não tivesse a possibilidade de fluir no seu ministério e continuar avançando. Isso não para. João no capítulo de número 8 diz que Jesus saiu do monte, desceu para o ambiente do templo, e ele está ali sentado ensinando. Aparece um grupo de pessoas trazendo uma mulher, e eles dizem: ela foi pega em um ato de adultério e a gente trouxe ela aqui para saber do Senhor o que é que o Senhor tem a dizer, querendo colocar Jesus em extremo desconforto. E ele lida com isso. E lida sem simplesmente se perder nesse momento diante daquilo que esses homens estão propondo, porque eles estão de forma capciosa tentando induzir Jesus a fazer uma colocação para deturpar o que Jesus diz e tentar desconstruir qualquer credibilidade que Jesus tenha, principalmente pelo fato de que já tem gente convivendo com ele, lidando com ele, e o chamando no mínimo de profeta, de homem poderoso em palavras, de gente que influencia, de gente que faz diferença onde está plantado. O que eles não lidavam bem, como Marcos diz no capítulo 6, verso 1 a 5, é com a ideia de que esse Jesus que eles estão ouvindo é um Jesus que particularmente ele vem ali como um filho de uma
Maria, como filho de um José. Isso para eles é bem complicado aceitar, porque para eles Jesus deveria apresentar-se como alguém que tinha lastro, pedigree. Eles olham e percebem que aquele que vem ali é alguém que está trazendo uma linguagem bem pesada, bem matuta e bem nordestina. E quem olha para eles, de repente diz assim: é melhor anular, porque esse camarada está chegando aí, por onde passa cura, vamos tentar bloqueá-lo. E tentam de todas as formas. Eles caluniam, não conseguem pará-lo. Eles levantam coisas contra Jesus de uma forma muito intensa e não conseguem impedi-lo de avançar. Eles tentam simplesmente jogar pessoas contra Jesus, e até o momento, até simplesmente concluir-se todo o processo até a crucificação, eles não vão conseguindo, porque quanto mais eles falam, quanto mais eles perseguem, mais gente começa a atentar para aquilo que Jesus está realizando. Até porque contra fatos não há argumento. Quem é que vai chegar junto de Jesus e dizer que Deus não está usando? Eles quiseram. Disseram que Jesus estava sendo usado por demônios, por espírito de Beelzebu. E Jesus olha e diz para ele: se Satanás está expulsando Satanás, o reino está dividido. Agora, se eu faço o que o meu pai mandou, é porque o dedo de Deus está estendido para curar. Eu estou andando debaixo de uma unção, de uma autoridade, de uma graça, de uma vida, de um poder que flui do coração do próprio Pai, e é o Pai quem está confirmando, porque na medida que eu ando e Ele cura, na medida que eu ando e Ele liberta, na medida que eu ando e Ele vai transformando vidas, Ele está simplesmente gritando aos ouvidos de vocês que o reino de Deus chegou entre vós. Abracem esse reino, tomem posse deste reino, desfrutem desse reino, vivam este reino e aproveitem a oportunidade de serem cheios da glória de Deus e da graça de Deus, porque algo muito grande eu vou revelar a partir de hoje para a vida daqueles que querem e desejam, mas eles resistiram. Em contrapartida, tem uma outra multidão que vai simplesmente no meio disso tudo, tendo um outro olhar, e este olhar é o olhar que eu gosto, porque é o olhar que, quando eu olho para os evangelhos, eu fico glorificando a Jesus, e eu sei que esta multidão, diferente daqueles que compõem o grupo daqueles que criam bloqueios para Jesus não operar, esta multidão está aqui hoje, e eu não tenho dúvida que esse grupo de pessoas cheios de expectativas com relação a Jesus estão aqui. Só que essas pessoas que estão aqui, elas muitas vezes não são parte da grande maioria. Todavia, são pessoas que Jesus tem prazer em se revelar para elas de forma especial. Eu vou dizer de novo, são pessoas que Jesus tem prazer de se revelar para elas de uma forma especial. E eu quero hoje profetizar que vai ser liberado algo da parte de Jesus sobre esse lugar. Eu não sei quantos estão aqui percebendo o que já está acontecendo neste ambiente, mas desde que eu entrei eu percebo, há uma nuvem de glória sobre este lugar, e o Espírito do Senhor falou ao meu coração e à minha alma, e acabou de testemunhar ao meu coração, que dentro de alguns minutos Ele vai começar a dar uma direção diferente, porque Jesus está procurando os olhares que vieram com expectativas e desejosos de viver algo diferente. Eu não sei como está o seu coração, mas se o seu coração é um coração que está simplesmente por causa de setas lançadas e investidas de pessoas que não conseguem ver Jesus como Ele quer ser visto e percebido, talvez você esteja aqui dizendo: pastor, eu sinto um bloqueio, eu não consigo voar, não consigo sentir, não consigo desfrutar, não consigo usufruir da presença de Deus aqui na sua totalidade. Isso vai acabar daqui a pouco. Eu quero declarar em nome de Jesus que o seu olhar agora, ele começa a mudar, e grandes expectativas em Deus, elas começam a crescer. Por quê? Porque o Jesus que ama essa geração cujo olhar é cheio de expectativas com relação a Ele, Ele nunca encontrou esse tipo de gente
suficiente para não tocar de uma forma profunda. É por isso que eu creio que Ele vai fazer algo muito grande aqui na vida de pessoas que estão aqui. Talvez você diga: eu me considero alguém que está limitado para viver isto, pastor. Fique em paz. Zaqueu também o era, mas ele, pela expectativa que teve, ele teve o prazer e o desejo, sim, de ver Jesus, mas teve o prazer de recebê-lo na sua própria casa. Não tinha tamanho para isso, não tinha condição para isso, não era a melhor pessoa para isso. Houve gente melhor do que ele que disse a Jesus: vamos em casa. Jesus não foi, mas ele achou aquele menino, ele achou aquele homem, ele achou aquele rapaz, ele achou aquela pessoa tão cheia de expectativas e decidiu dizer para ela: desce, porque para ver você sobe, agora para receber você desce. Desce para receber, porque eu vou entrar na sua casa hoje. Eu creio no que eu estou profetizando, porque se alguém trouxe esse olhar cheio de expectativa, o Jesus que cuida desta igreja e tem cuidado dela, Ele vai começar a liberar algo sobre a sua vida aqui, que vai mudar a realidade da sua vida. Se você crê no que eu estou dizendo, com a mão levantada assim, levante bem alto ao céu. Eu quero que você feche os olhos neste momento, e eu quero que você diga no seu coração e na sua mente ao Senhor Jesus quais são as suas expectativas com relação à aparição dele e à ação dele hoje. Porque se ele achar o seu coração aqui, ele vai te conduzir por um caminho diferente. Eu quero declarar: ele não só vai entrar na casa, ele vai promover um banquete. Eu não quero só declarar que ele vai promover um banquete, eu quero profetizar que ele vai fazer alterações, modificações, mudanças. Ele vai abrir os teus olhos, ele vai te fazer enxergar e discernir coisas que você talvez esta noite ainda não conseguiu discernir daquilo que Ele tem para o seu futuro e para a sua vida mais na frente. Mas eu quero que você que crê, abra a sua boca neste momento, por um minuto só, e comece a glorificá-lo com toda a liberdade do seu coração. Enquanto você faz isto, perceba que o Espírito do Senhor, Ele está já fluindo dentro deste coração que está aí, porque você chegou arrastado aqui, mas chegou desejoso de receber algo da parte dele. E eu quero declarar que esta semana algo de milagre vai invadir aquela casa. Você crê? Dê glória a Deus comigo. Eu quero declarar que algo de Deus, oh meu Deus, algo de Deus vai romper os limites, algo de Deus vai quebrar barreiras, algo de Deus vai quebrar bloqueios. Eu quero declarar: não importa a resistência, não importa o muro, não importa aquilo que se colocou como barreira, deixe o Espírito Santo fluir na sua vida e permita que o coração dele hoje trabalhe na sua vida de uma forma específica, porque enquanto você adorar aqui, ele vai começar a tocar você aí de uma forma extraordinária. Eu vou esperar você abrir a boca para dar glória a Deus, se você pode. Estou sentindo Jesus nessa casa. Segure as mãos de alguém, me ajude nesse momento a pregar. Pegue na mão dessa pessoa e diga para ela: que olhar você trouxe com relação a Ele? Diga: cheio de expectativas. Diga para ele assim: então se prepare, ele vai surpreender você. Levante a mão dele, por favor. Pode aumentar um pouquinho o fundo musical aqui, eu gosto disso. Eu estou sentindo Jesus nesse ambiente. Estou sentindo Jesus aqui. Se a presença de Deus é real aqui, deixe fluir lá na sua vida, porque eu sei que você sente e sabe que ela é real. Deixe fluir. Coloque os seus olhos agora e diga para Ele: eu vim porque eu tenho expectativas ao teu respeito, Jesus, na minha vida. Traga esse olhar, não de bloqueio, não de resistência, não de barreira,
não, cheio de dúvidas, de preocupações, de inquietudes, de angústias, de abatimento. Não, traga o olhar cheio de expectativas. Traga o olhar cheio de expectativas. Traga, no mínimo, como aquela mulher que estava sofrendo com aquela hemorragia. Sim, traga este olhar de quem diz: se eu tocar nele eu serei curado. Se eu tocar nele eu vou viver algo extraordinário da parte dele. Eu estou sentindo que Jesus vai tomar esta casa hoje à noite de uma forma muito incrível. A gente vai sair daqui hoje diferente, eu tenho certeza. Esta semana não será mais a mesma semana, e eu vou profetizar mais. Este final de ano não será mais o mesmo para a gente. Tem algo novo de Jesus sendo liberado aqui. Talvez hoje ele vai gritar dentro deste lugar e dizer: alguém me tocou aqui, eu estou sentindo que tem algo de Jesus nesse lugar. Por que eu estou falando desse olhar cheio de expectativas? Porque Jesus pega Pedro, Tiago, João, sobe para o Monte da Transfiguração, dá a eles a experiência com a glória de Deus de uma forma tremenda. Eles contemplam ali Moisés e Elias, conforme diz a palavra. Diz a Bíblia que eles temem aquilo, ficam impactados. Por outro momento, ficam desejosos de permanecer ali naquele lugar, pela glória que tomou conta daquele monte. Jesus diz: não, a gente precisa descer. E ele traz aqueles discípulos do lugar alto para o vale. E lá nesse vale existem embates, batalhas, que eles encontram outros que não subiram com Jesus enfrentando. Jesus vai ali, ministra a libertação na vida de um menino, que o pai trouxe, os discípulos não conseguiram resolver o problema do rapaz. E quando Jesus contempla isso, diz a Bíblia que o próprio Jesus orienta os discípulos sobre a importância de jejuarem e orarem. E ele está dizendo isso aqui não só por causa da pergunta ou do questionamento que os discípulos fizeram pelo fato de não conseguirem expulsar o demônio do menino ou os demônios do menino. Não era só por isso, era pelo que viria depois, porque ele sabia muito bem que o coração desses discípulos iria sofrer alguns impactos daqui para frente. Em contrapartida, tem um grupo desses que criou expectativas com relação a Jesus, que conseguia perceber algumas coisas que os discípulos não percebiam. Jesus conduz esses discípulos para encontrar com esse grupo, para poder de alguma forma ser impactado pelas atitudes deste grupo. Eu estou me referindo não ao grupo daqueles que estão assentados com Jesus aprendendo. Eu estou falando daqueles que o próprio Jesus parou em João 4 para dar uma atenção a eles depois que falou com a samaritana. Eu me refiro aos samaritanos que são citados neste texto aqui tendo uma atitude estranha. Porque o próprio Jesus, como eu disse, que está cercado desses dois olhares, acha um olhar diferente. E este olhar que Jesus acha é um olhar que aparentemente parece, na visão dos discípulos, ser aquele olhar que ele simplesmente buscou no meio de muitos e não conseguiu achar. Eu estou falando que ele encontra um olhar que bloqueia, que atrapalha, que dificulta, que cria muros, que o impedem de avançar, ou que tentam impedi-lo de avançar. Sim, mas eu quero hoje focar nesse olhar cheio de expectativas. Porque quando Jesus está com seus discípulos, depois de falar de jejum e oração, ele diz para eles assim: eu preciso de 2 de vocês. E o Senhor quer que a gente faça o quê? Ele diz: eu quero que vocês sigam para aquela aldeia dos samaritanos que está ali. E façam um favor para mim. O que é que o Senhor quer? Eu quero que vocês avisem aos samaritanos que eu estou muito interessado hoje de estar com eles lá. Preste atenção, que o que Jesus está avisando, anunciando, o que Jesus está propondo, era algo que muita gente queria viver e não viveu. O Zaqueu teve que subir numa árvore para poder desfrutar disso. Jesus está se oferecendo, dizendo: diga a alguém lá que eu estou querendo entrar numa casa, que eu estou querendo um cantinho para dormir, que eu estou querendo um ambiente onde alguém possa me acolher e me abrigar. Diga para essas pessoas que estão lá.
Por que ele está enviando os discípulos aos samaritanos? Só porque ele está perto geograficamente deles? Não. É por causa dessa história que se construiu a partir de uma samaritana com a cidade de Samaria e com os próprios samaritanos. O que acontece em Zicá pesa muito na relação de Jesus com os samaritanos. Se você particularmente ler com carinho o Evangelho de João no capítulo 8, todo o capítulo, você vai se assustar quando chegar lá pelos versos de número 49 em diante. Porque Jesus é acusado, por exemplo, de duas coisas. Alguém diz que Jesus tem demônio, em outro momento dizem, olha, tu és um samaritano. Jesus está sofrendo ali duas acusações. Nessas acusações que ele sofre, ele só se defende de uma. Ele diz, demônio eu não tenho. E não reclama do fato de terem chamado ele de samaritano. Por quê? Porque ele criou uma identificação com Samaria. Ele criou uma identificação com essas pessoas. Essa identificação que ele criou fez com que um grupo de pessoas olhasse para ele com os olhos de uma forma diferente. E eu digo que o olhar dos samaritanos se tornou esse olhar muito mais do que as multidões que acompanhavam Jesus, cheios de expectativas quanto à missão e ao propósito que Jesus tinha para cumprir. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus está chamando os discípulos e dizendo para eles, eu quero que vocês sigam até lá e façam um favor, vão até lá e digam para eles que eu quero abrigo. O que é que eles deviam fazer? É Jesus que está pedindo, abre a porta, recebe e deixa dormir. Eles não fazem isso. O texto diz que os samaritanos disseram aos discípulos de Jesus, avisem a ele que nós não vamos recebê-lo. Gente, quem é que teria coragem de fechar a porta para o pregador mais famoso da época? Quem é que tinha coragem de fechar a porta para um instrumento de milagres usado nas mãos do Espírito de Deus, como o próprio Jesus como homem era? Quem é que tinha coragem de fechar a porta na cara de alguém tão cheio de autoridade como Jesus? Só alguém que tinha um olhar diferente dos outros. Porque o que os samaritanos estão fazendo, para mim, soa de uma forma muito forte, como uma rejeição à presença. Não quero aqui. Não quero aqui. Só que quando você vai lendo o texto ele chega a chorar e gritar ao nosso ouvido. Chega a falar. Porque o texto diz que os samaritanos não o receberam, porque perceberam que no rosto de Jesus havia uma mensagem. O que é que eles estavam dizendo? O Senhor está pensando que a gente é como essa multidão que anda com o Senhor por aí? Porque essa multidão que anda com o Senhor é a multidão que gosta de milagre, mas é só por isso. Essa multidão que anda com o Senhor é a multidão que espera do Senhor coisas grandes, e é bom que espere, mas é só por isso. O próprio Jesus atestou isso, né? O pastor Valério citou aqui quinta-feira passada, ele disse, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte. O que é que a multidão fez? Foi deixando. Por quê? Porque eles tinham expectativas, mas essa expectativa estava sendo simplesmente atingida pela influência daqueles que bloqueiam. Jesus olha para os samaritanos quando está chegando, cheio de desejo de estar com eles. Por quê? É ele quem conta a parábola do samaritano, dizendo que o samaritano é acolhedor. Tem alguém aí ou eu estou sozinho? Vou dizer de novo. É ele quem conta a parábola do samaritano, dizendo que todo samaritano é acolhedor. É ele quem diz claramente, eu não vou me defender se me chamam de samaritano, apesar de eu saber quem sou, porque eu me identifiquei com eles. Esse coração amoroso, cheio de compaixão, de misericórdia, que pega a gente ferida no caminho e levanta. Eu gosto disso. A gente chega, eu percebo Jesus olhando para os samaritanos com esse olhar de quem diz assim, olha, samaritanos sabem agradecer. É só olhar para os leprosos. Tem uma que faz diferença.
A visão que Jesus tem é diferente. Então ele olha e ele diz: eu quero estar hoje. Era uma noite. Escute. O texto de Lucas, no capítulo 9, verso 51, está dizendo que Jesus está perto da sua ascensão. O texto está dizendo que a crucificação estava próxima, o sepultamento estava próximo, a ressurreição estava próxima, a subida de Jesus para o céu estava próxima. O que é que os samaritanos estão tendo como oportunidade? Receber Jesus antes que Jesus viva toda essa experiência da cruz e vá para o Pai. Eles seriam aqueles que teriam a oportunidade de dar um testemunho, dizendo assim: na última semana de vida dele aqui, ele dormiu com a gente. O que é que eles fazem nessa oportunidade? Fecham a porta. Estão olhando para Jesus e dizendo: o nosso olhar para o Senhor é diferente. A gente não vai olhar para o Senhor como aquele que está vindo cheio de poder, cheio de glória lá do monte. A gente não vai olhar para o Senhor como aquele que faz milagre, como aquele que opera maravilhas. A gente não vai olhar para o Senhor como aquele que está vindo aí cheio de autoridade. Não, hoje a gente quer te olhar como quem está destinado a cumprir uma missão. Aí o texto diz assim: e eles viram que no rosto de Jesus ele estava determinado a ir a Jerusalém. Então o que é que eles entendem? Se ele parar na nossa aldeia, o propósito dele vai ficar para depois. Aqui eu comecei a entender o que Jesus estava ensinando, porque tem portas que ele não vai abrir, para que eu não me atrase, você também não. A gente não consegue compreender que tem coisas que ele particularmente permite estarem fechadas. Eu estou dizendo claramente que Jesus está ensinando, ele tem uma missão a cumprir, e a sua missão aponta para Jerusalém. Ele tem gente para encontrar, ele tem coisas para fazer, tem um jumentinho esperando por ele, ou coisas mais estão para acontecer. Se os samaritanos abrem a porta, ele passa aquela noite lá. Como o lugar com os samaritanos era um lugar acolhedor, eu tenho certeza que ele não ficaria só uma noite, ele ia querer ficar mais tempo. Porque o único lugar que se assemelhava a estar com os samaritanos era a casa de Marta, Maria e Lázaro. E ele ia para lá e quase não saía. Os discípulos tinham que tocar nele e dizer: vamos, tem gente lhe esperando. E ele gostava de estar lá. Por quê? Porque ele lá não precisava ser o grande Jesus, ele bastava ser Jesus, somente isso. Então quando ele está simplesmente olhando para os samaritanos, ele diz: eu sei porque eu quero estar lá. Eles vão me oferecer uma cama gostosa, eles vão me oferecer um abraço gostoso, eles vão me dar um beijo gostoso, eles vão me tocar de uma forma especial que outros não tocam. Eles não vão me abraçar a noite toda dizendo: eu quero um milagre. Eles vão dizer para mim: muito obrigado, porque o Senhor um dia alcançou uma mulher perdida e através dela alcançou a gente. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quando gente lá de cima não quer vir para cá, o Senhor desceu de lá, veio aqui, parou aqui, era necessário mesmo, porque o Senhor passou por aqui para mudar a vida e a história da gente. Então eu quero deixar claro para o Senhor Jesus. Eles poderiam dizer que a porta está aberta, mas não, está fechada. Por quê? Porque eles têm um olhar diferente. O olhar deles revela uma expectativa. Porque se você olhasse para o rosto de Jesus, principalmente falando com Pedro, Tiago e João, eles iam dizer: eu não estou vendo nada no rosto dele, o que eu vi foi uma glória lá em cima. Mas se você chega para um samaritano daquele, ele olha e diz: eu vi no rosto dele, ele está determinado a ir para Jerusalém. E quem está registrando isso aqui é Lucas. Eu li mais de 200 vezes os evangelhos e vou dizer a você: não há quem diga isso, só Lucas. Porque Lucas foi pesquisando e deve ter batido um papo com esses samaritanos. E se não com eles, com quem contou a história. E deve ter chegado lá e dito: vocês tiveram coragem de fechar a porta para ele. E aí o que é que eles diriam? Ah, sim, mas era por causa do que ele tinha para fazer. Eu estou falando com homens e mulheres que vieram essa noite aqui. Oh, meu Deus. Que o próprio Jesus está olhando para eles. E deixe-me abrir aqui para falar algumas coisas importantes. E eu volto para o texto para a gente concluir.
dentro da visão dele. Preste atenção nisso. Nem todas as portas que fecharam para que você entendesse que você não tinha valor para as pessoas que estavam ali, ou para que você entendesse que você não era útil para aquilo. Muitas portas se fecharam por causa do que você carrega no rosto. Tem algo na sua face, tem algo no seu coração, tem algo na sua vida, que as pessoas com as quais você lida, elas percebem e você não. Tem muita gente perto de você, e eu vou dizer, gente que convive com você no ambiente familiar, às vezes, não consegue ver isso no seu rosto. As pessoas para quem você existe, porque eu não existo para mim mesmo, eu existo para alguém. As pessoas para as quais você existe, elas sempre cooperarão com você, contrariando o que você deseja. Porque você quer ficar, elas não vão deixar você ficar. Você quer parar, eu estou profetizando, elas não vão deixar você parar. Tem alguém pegando, vou continuar. Você quer desistir, elas não vão deixar você desistir. Você às vezes, olhando, entende que o melhor a fazer é ficar paralisado e paralisada onde está, deitar-se e não agir com relação à missão que você tem. Mas vou lhe dizer, as pessoas pelas quais Deus te fez existir, elas sabem que elas são um alfinete na mão de Deus, para te empurrarem, te acordarem. Eu estou falando com gente que você diz, me rejeitou, me esqueceu, me abandonou, esqueceu o que eu fiz, e Deus dizendo não, é que eu fiz ela enxergar que você não cabe naquela aldeia. Eu vou dizer de novo, eu as fiz enxergar que você tem muito mais para viver do que o que elas imaginam. Eu estou falando com gente aqui que está querendo se apequenar a uma aldeia. Tem amor ali, tem cuidado ali, tem zelo ali, tem gente que te ama ali, tem. Mas isto tudo que você está vivendo não é nada diante do que está reservado depois. É por isso que Deus permite alguém trancar as portas, dificultar o caminho, atrapalhar a jornada, às vezes se levantar com muita força para tentar parar, e não para, na verdade está cooperando, dizendo vai, eu vejo algo grande de Deus na sua vida. Eu sei para quem eu estou profetizando esta noite. Eu sei para quem eu estou profetizando, porque tem gente que chegou aqui arrastada pelo Espírito Santo, e Deus marcou essa festividade para virar a chave da sua vida. Você que chegou aqui dizendo, eu acredito que para mim, pastor Jefferson, a vida acabou porque simplesmente fechou ali, eu não estou vendo solução, saída. Deus está no meio de tudo isso, revelando por que você existe. Tem olhares olhando para você e dizendo, eu sei para que você nasceu, eu sei o que você carrega. Quem está do teu lado sobe e desce e não vê, mas eu consigo enxergar. Jesus estava lidando com gente que tinha um olhar diferente para ele. Essas pessoas que conseguiam discernir a missão. Enquanto de um lado tinha um Pedro dizendo para ele, o Senhor não vai morrer. Do outro lado tinha um samaritano dizendo, vai para Jerusalém, a minha alma depende disso. Te levanta de novo, vai para a sepultura, mas ao terceiro dia, sai de lá, Jesus. Era o grito deles, o grito de corações que entendiam que Jesus tinha um propósito, e eles olham para o rosto dele e dizem, eu vejo no teu rosto, você tem uma missão diferente, e a sua missão não cabe aqui, não fica aqui, não está presa aqui, não está amarrada aqui. Os discípulos de Jesus, com outra visão, olham para ele e dizem assim, vem cá, o senhor não quer matar a gente hoje não? Jesus disse, eu? Não, porque se depender da gente, a gente ora. Dá um poder a gente aí para cair um raio lá, matar todo mundo. Matar quem? Diz quem fechou a porta. Diz para quê? Para quê? Vocês entenderam por que eles fecharam? É porque vocês caminham comigo e não discerniram o que eles discerniram.
Primeiro, que o propósito de Deus comigo é tão grande que não cabe na aldeia pequena deles. Toda porta que se fecha é porque Deus está nos empurrando para algo maior. Eu não sei se você crê nisso, mas eu agradeço todo dia por quem puxava meu terno enquanto eu pregava no púlpito dizendo: você já falou 5 minutos. Eu agradeço todo dia por aqueles que diziam para mim: aquele não prega. Eu agradeço todo dia por aqueles que fecharam portas para mim, porque eles não sabem o que fizeram. Eles honraram quem me ganhou para Jesus. Porque quem me ganhou para Jesus, a única coisa que fez na vida foi dirigir um culto e dar uma palavra sobre o cego de Jericó. Mas depois que eu alcancei mais de 22 mil vidas para Jesus, eu digo: Jesus, me dá uma força aí, porque as pedras da coroa não vêm para mim, vêm para quem me ganhou para Jesus. Eu agradeço por aqueles que fecharam, porque quem fecha está cooperando comigo. Se eles abrissem, eu estaria morto lá, eu estaria acabado lá, eu estaria, quem sabe, preso lá, e quem sabe impedido de pregar aqui ou ali como eu prego. Eles me deram um ministério na mão quando decidiram me matar muitas vezes, quando decidiram me perseguir muitas vezes, quando gritaram: fecha as portas aqui e não deixa esse menino pregar, porque é muito movimenteiro. E eu disse: um dia vocês vão querer ouvir o movimenteiro pregar e vai ficar difícil, porque Deus vai pegar o movimenteiro para movimentá-lo na terra, pelos voos da vida para mais longe. Oh meu Jesus, eu estou entrando daqui a pouco, quarta-feira que vem, vou entrar dentro de um voo e só Jesus sabe quando é que eu vou parar de pregar, passando por 20 cidades. Se eles me seguram, eu não viveria nada do que eu vivo. Ainda bem que Deus ainda tem gente que fecha a porta para nos empurrar para coisas maiores. Entenda, não são maus. É o fato de não discernirem muitas vezes, mas os que discernem, às vezes acabam fechando e cooperando, dizendo: eu não posso prender esse menino, eu não posso parar essa mulher, eu não posso parar esse homem, eu não posso pará-lo. E quantas vezes se levantaram, já fizeram propostas para você, para mim também: vem para cá, sai do Nordeste, vai para lá, vai para cá. Eu já vivi tanta coisa que você nem imagina nessa minha vida pregando por esse Brasil. É que eu fico quieto, eu fico calado. A obra que eu realizo para Jesus, pastor Valério, eu gosto de realizar em silêncio. Eu não gosto muito, eu tenho muito medo de multidão e não gosto muito de estar divulgando as coisas que Jesus tem feito, mas muitas coisas às vezes Ele tem realizado, são coisas de milagres que às vezes me assustam. E por que isso? Porque alguém um dia deu uma olhada para a minha vida e disse: se depender de mim você não cresce aqui, se depender de mim você não vai ser ninguém aqui, se depender de mim aqui eu vou travar você. E enquanto eles faziam isso, tinha uma outra multidão com outros olhos dizendo: eu não estou fechando a porta porque eu não te quero aqui, eu estou fechando porque eu sei que Deus não vai te deixar parado aqui. Tem muita gente precisando te ouvir. Eu podia te entregar a chave desse lugar aqui, ou desse campo, e te deixar aqui, mas não vou te deixar. E sabe por que eu não vou te deixar? Porque eu sei que tem almas e corações que precisam ser agraciados com a palavra que Deus colocou nos teus lábios, simples, mas carregada de um coração que ama gente, que ama vidas e que vive para isso. Eu estou falando com gente que está aqui, que está dizendo: pastor, trancaram tudo, me bloquearam. Deus estava usando aquilo para te fazer entender que o propósito é maior. Tem coisas maiores em outros lugares, em outras portas. Eu vou profetizar mais uma vez. Eu quero saber, aqueles que creem em profecia, levante as mãos bem alto, dê um grito de glória a Deus nesta casa. Com a mão levantada, receba esta profecia na sua vida, porque eu estou lhe dizendo: há uma porta se abrindo dentro desta porta que você estava lutando para entrar. Descanse, não seja como Davi, que tomou a cidade de Jebus à força e disse: eu vou entrar aí mesmo que não deixe. Não, porque isso depois traz prejuízo para a vida. Entre pela porta que Deus vai abrir, como Ele vai abrir, do jeito que Ele vai abrir. Se fecharam aqui, olhe diferente para isso e entenda: é uma oportunidade de crescer, é uma oportunidade de ir mais longe, é uma oportunidade, eu vou repetir, de ir mais longe. Eu vou falar de novo: é uma oportunidade de ir mais longe. A graça de Deus está se derramando aqui. Eu não sei quem tem promessa de Deus, mas quem tem pode adorá-lo aqui nesta noite.
Receba esta palavra sobre a sua vida. Pegue ela, põe a mão no seu coração e diga para mim essa palavra. O que fechou não é para a sua morte. O que fechou é um grito de Deus dizendo: você tem algo maior para viver. Fique com a mão sobre o seu coração e ouça. Elernia, escute isso. Fecharam, porque o olhar dos samaritanos é um olhar que percebe o que ninguém consegue perceber, mesmo subindo o monte da transfiguração e descendo. Os samaritanos estão olhando para Jesus e dizendo: aqui ele não fica. Por quê, pastor? É simples. Eles estão olhando para o que Jesus carrega. E eles dizem: se isto parar aqui, muita gente vai ficar perdida lá na frente. Pastor, o senhor está dizendo que Jesus não iria cumprir o seu propósito? Não, ele iria. O que eu estou falando é que ele não podia atrasar. Havia uma hora programada para tudo, inclusive para encontrar o homem do cântaro. Estava tudo determinado. A grande questão é que eles estão olhando e dizendo: será que a gente vai segurar essa unção todinha aqui? Se ele passar a noite aqui, a gente vai ficar prendendo a fonte. Não, faz o seguinte: fecha a porta. E você aí, está com a gente? Disse: vamos fechar a porta. Para quê? Ele disse: para que possa fluir para lá. Aqui a gente já viveu o que tinha que viver. Existem coisas de Deus para outras dimensões. Preste atenção nisso. Porque no texto, pastor Valério, é citada a aldeia dos samaritanos e é citada uma aldeia que não se atribui a ninguém. No texto diz que Jesus sai dali e vai para uma outra aldeia. Aí eu fui pesquisar e não achei nenhum tipo de informação que me desse base para poder dizer quem manda ali, quem tem controle ali. Você vai olhar para isso aqui dizendo assim: pastor, mas é só mais uma aldeia. Na visão de Jesus, não. Quando ele entendeu o olhar dos samaritanos, ele compreendeu que o que os samaritanos não estavam querendo era segurar só para si. Porque eles dizem: Jesus já passou aqui, gente. Está na hora de fluir para outros lugares. Eu estou falando algo com o Ministério Vida Profunda hoje. Eu estou profetizando. Vou dizer mais uma vez, hein? Eles podiam segurar a fonte. Eles podiam dizer: coloca aí muros e não deixa a água jorrar para lado nenhum. Só que Jesus tinha algo para viver um pouquinho depois. Por quê? Porque havia expectativas, sim, no coração dos samaritanos, que aquilo que eles experimentaram fosse experimentado por muito mais gente. Eles não estão fechando a porta porque eles rejeitam a presença, mas estão fechando a porta porque percebem o propósito. E se eles percebem o propósito, ele diz: não dá para parar na gente. Isto vai ter continuidade, vai chegar muito mais longe do que o que a gente está pensando. Eu estou profetizando, eu vou dizer de novo, hein? Porque a sua visão é que isso cabe aí. A sua visão é que isso vai ficar limitado aí. A sua visão é que isso já chegou a tudo que Deus tem. E eu vim dizer que não. Vai fluir de uma forma muito maior a partir da sua vida.
Eu estou declarando esta noite aqui, que tem gente aqui, que durante dias da sua vida, passaram segurando a fonte, vivendo, segurando as águas, que experimentou e que viveu. Mas eu quero hoje declarar que essa experiência que Jesus está simplesmente concedendo a partir dos samaritanos aos discípulos dele, é um grito dele dizendo: por favor, não me prendam, não me segurem, não me deixem atrelado a uma pequena aldeia. Eu tenho muito mais para jorrar. Me deixe fluir através da decisão do coração de vocês. Qual é a expectativa dos samaritanos? Em segundo lugar, é que Jesus flua, não apenas para eles, mas que ele alcance outras aldeias. Eu pergunto: quantas são as pessoas que você ama, que você está interessado que elas sejam tocadas na mesma dimensão que você foi? Então eu quero hoje declarar, se você puder dar um glória a Deus, segura agora. Eu quero declarar: haverá um fluir de Deus maravilhoso a partir daí. Eu vou dizer mais uma vez: haverá um fluir de Deus. Tudo que já foi depositado de entendimento de Jesus não vai parar aí. Tudo que você discerniu, tudo que você percebeu, tudo que você viu, tudo que você enxergou, está simplesmente gritando e dizendo: vai alcançar outras dimensões a partir de hoje. Jesus está entendendo. Por que eu não posso parar ali? Eu não posso parar porque os samaritanos compreenderam que o que eu carrego não pode ficar preso a eles. Isso tem que se espalhar, isto tem que fluir, isto tem que chegar mais longe. Mas em terceiro e último lugar, eu encerro aqui, os samaritanos estão enxergando algo, e é por isso que Jesus não deixa que os discípulos entrem nessa de vamos pedir que um raio caia na cabeça dele. Jesus disse: não, eu quero os samaritanos de pé. Porque enquanto vocês são usados para milagre, eles acolhem como ninguém. Ele está falando de diversidade de dons, isso é outro assunto. Porque ele está mostrando claramente que Deus trabalha em corações de várias formas e de formas lindas e preciosas. E essas pessoas, às vezes, que na visão de qualquer um da região da Judeia, não estaria inserida dentro do contexto por toda a rincha e briga que havia desde o Antigo Testamento com a divisão dos reinos. Ele está deixando claro que tudo isso de barreira e de bloqueio não vale nada. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o Jesus que eles experimentaram a partir da vida da samaritana é o Jesus que eles entendem tem muito mais para dar. Jesus entendeu: eu tenho que ir. Por que ele para na outra aldeia? Ele poderia seguir direto? Podia. Ele para na outra aldeia simplesmente para dizer: eu entendi o recado dos samaritanos. Quem habita ali? Quem está ali? O que eu sei é que ele entra lá, e ao entrar nessa outra aldeia, ele está deixando claro aos ouvidos de cada um de nós: vai fluir, vai fluir. Agora olha para mim. Os discípulos nessa viagem deles estão aqui dizendo: eu quero é raio. E Jesus disse: não, deixa eles vivos, porque eu quero vocês vivos até o tempo que eu cumprir o meu propósito com vocês. O que vocês desejam para eles não pode ser uma realidade, no sentido de coisas ruins. Eu não quero vocês pedindo raio para cair. Eu quero que vocês enxerguem o que eles enxergam. Eles não são desses que sentaram comigo aqui com profundidade, como vocês estão 3 anos e meio andando comigo por onde eu ando. Só que eles conseguiram perceber uma coisinha muito especial: é que o meu propósito está em Jerusalém. Eu vou repetir:
posso estar em Jerusalém. Eu gosto porque eu entendo que o Jesus que vem aqui nessa manjedoura, no seu nascimento, ele consegue olhar para duas coisas que estão esperando ele no seu futuro. A primeira é uma cruz. Mas na visão do escritor aos Hebreus, e isso está inserido no capítulo de número 10, ele não via só uma cruz. Ele contemplava algo que estava o esperando depois da cruz. E o que era, pastor Jefferson? Um trono de glória. Preste atenção que a atitude dos samaritanos revela um discernimento diferente. Os samaritanos estão aqui como quem conhece a história. Eu sei onde o Senhor começou. Olha o que os samaritanos estão gritando: eu sei por onde o Senhor vai passar. Agora eu sei que por onde o Senhor vai passar não é o fim. Porque depois dessa cruz tem um trono que te espera de glória. Eu gosto dessa visão dos samaritanos, porque é uma visão que me faz entender que o Cristo que começa numa manjedoura, que passa pela cruz, o fim dele, que parece ser fim, não é numa sepultura, é em um trono de glória. E por que ele está fazendo os samaritanos revelarem isso com a atitude que estão tomando? Ele está simplesmente fazendo isso para deixar claro para quem está caminhando com ele, que o importante não é o que está no caminho entre a manjedoura e o trono, é o que já está estabelecido como honra para o futuro. Eu não sei se você consegue crer, mas Paulo diz assim, em Filipenses capítulo 2, verso 5, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E aí a ideia de Paulo, falando da quenose, o esvaziamento dele, é que ele diminuiu, até ocupar o espaço do ventre de Maria. Só que Paulo não para aí. Paulo diz, e ele, porque Paulo está vendo a manjedoura como os samaritanos viram, e está vendo a cruz como os samaritanos viram. Só que Paulo vai mais longe, ele diz, e morreu em morte de cruz. Pelo quê? Deus Pai, olha a expressão de Paulo, o exaltou. Se o que os samaritanos estão fazendo ao fecharem a porta para Jesus é dizer para ele, eu sei onde o Senhor começou, o que o Senhor tem que passar, mas o que o Senhor vai receber, eles estavam contemplando uma exaltação do futuro. E é isso que eu quero que você entenda, porque às vezes dentro do ambiente familiar, as pessoas que estão muitas vezes agindo com atitudes de rejeição, o grito delas é o grito de alguém que diz, eu sei de onde você saiu, sei por onde você está passando, todavia eu sei aonde você vai terminar. Eu estou profetizando para alguém, há uma exaltação de Deus à espera. Se tudo que Jesus faz e realiza é para o nosso ensinamento, então entenda isso. O que ele viveu é uma realidade de manjedoura, vida simples, de cruz, momentos de humilhação e de teste de provação violenta. Todavia, a história dele não para aí. Há uma glória esperando. E ele disse claramente que para onde ele fosse, ele voltaria para pegar estes que estão aqui. Eu fosse você, eu já tinha dado um grito aí.
para que você estivesse aonde Ele está. E só o livro do Apocalipse é que revela que na nossa história não só tem manjedoura e cruz, existe um trono à espera. Só que quem vê isso nem sempre são as pessoas que estão com você lá, é muitas vezes quem está trancando as portas. Eles estão te empurrando para essa exaltação que Deus tem para a sua história. É isso que eu vim profetizar hoje à noite. Há uma mudança preparada para este futuro que vem aí, e não será mais de vergonha. Sabe aquela coisa de bater na porta e pedir, deixa eu entrar agora? Deus vai colocá-lo em um nível diferente, porque Ele agora tem moradas, e Ele não fecha a porta para quem quer entrar. Ele abre e Ele diz, venha, vem Jefferson. Ele chama você e diz, venha, venha, entra por essa porta e desfruta do que Deus tem para a sua vida. Se você crê no que eu estou profetizando para a sua vida, erga suas mãos assim para frente. Nós terminamos agora. Erga suas mãos, mas erga mesmo com fé e autoridade. Diga comigo assim, mas diga com autoridade. Diga, eu estou caminhando para um futuro de exaltação. Fale isso. Eu vou dizer mais uma vez, mas fale isso com força, com fé e autoridade. Diga, eu estou caminhando para um futuro de exaltação. Mais uma vez, diga, eu estou caminhando para um futuro de honra. Diga com as mãos estendidas, diga, toda a realidade que eu vivi no meu passado, elas param em uma cruz, porque eu vivo a partir de agora a porta que Deus abre, que Ele não permitiu os samaritanos abrirem. Diga de novo, eu estou entrando por uma porta diferente. Diga, há uma outra aldeia à minha espera. Diga de novo, há uma outra aldeia. Eu quero que você hoje mude o seu olhar, fique com a mão levantada para os samaritanos que fecham a porta para você. Agradeça a Deus por eles, porque eles estão dizendo para você, tem algo para o teu futuro que ninguém vai tirar. Eu não sei se você consegue ouvir, mas eu ouço o batido dos cadeados e das chaves, e alguém gritando assim, ó, José, José, quem me chama? Eu vim a mando de Faraó dizer para você hoje que onde você está, você não vai ficar mais. Porque ele diz, tem uma porta se abrindo para você sair. E ele dizendo, mas é a da prisão. Eu disse, é. Todavia não é só ela. Existe uma outra porta que está sendo aberta, José, e vai se abrir. Você imagina o que é que se passou na cabeça dele, ele diante de Faraó, sabendo que ele viveu com portas trancadas, porque ele estava dentro de um cárcere o tempo todo. Portas que fecharam na casa de Potifar, e ele parou numa prisão por causa disso, vivendo sofrimentos, dores, angústias, agonias. Mas de repente a história dele muda, e muda porque Deus decidiu, pastor Valério, apenas criar uma situação por meio de um sonho, para tirá-lo de onde ele estava e colocá-lo em um nível maior. Parece que eu estou vendo Faraó olhando para ele, dizendo, me dê suas mãos, há um anel para você, prepare seus pés, há um carro para você subir. Parece que eu estou olhando, troque a vestimenta dele, porque ele saiu mudado da prisão, mas essa não é a veste definitiva, há uma vestimenta de honra para ele. Eu não sei se você crê no que eu estou profetizando, mas eu creio. Eu creio porque eu estou vendo uma porta se abrindo em sequência. De toda essa humilhação que você viveu, que fará uma diferença muito grande. Alguém vai chamar de outra aldeia, você vai dizer assim, é o lugar da honra de Deus para mim. Estou falando com alguém. Ela é erguida, irmãos. Peça para ela abrir as mãos. Abra as mãos, obrigado.
de olhos fechados. Deus não começa para não terminar. Estou sentindo Deus dentro dessa casa, gente. Deus não começa para não terminar. Quem disse que para ele faltou recursos? Quem disse que para ele faltou o que tu precisas? Ele tem nas mãos. E ele entrega em tuas mãos. Para que tu vivas na medida que tu desejaste aquilo que faz parte de um propósito que está no teu coração. Sonha um pouquinho mais longe e um pouquinho mais alto. Porque o provedor e patrocinador de sonhos está descendo nesta noite aqui. Está fazendo algo muito grande nessa história. Tu não vais parar onde começaste. E nem por onde tu tivestes que passar. Ou tens que passar. Tu vais terminar no lugar de honra que Deus disse. Porque há uma exaltação de Deus se revelando para a vida dos que creem. E Ele está revelando isso na tua vida hoje. Caminha, prossegue, adore, celebre e descansa a tua alma, porque a chave do teu futuro continua nas mãos de Deus. Ele te diz hoje que vai começar a avançar contigo e tu vais desfrutar. Estou sentindo Deus aqui. Deus está descendo com uma graça muito grande sobre você neste dia. Há uma força diferente. Porque há uma história diferente para se viver. Assim diz o Senhor. Estou sentindo que Deus está abrindo a porta da honra. A porta da honra. A uma outra aldeia. Deus vai expandir o que começou. Deus vai multiplicar o que começou. Deus vai levar para outro nível. Escute o que eu estou dizendo esta noite. Deus levará para outro nível. Alguém está percebendo que Ele está na casa aqui? Alguém está percebendo que tem uma nuvem bem baixinha de glória sobre este lugar? Alguém está percebendo que Ele está no comando, no controle, está trabalhando aqui? É por isso que Ele te trouxe hoje para te dizer: não se inquiete. Por aquela porta que fechou, não se inquiete. Ele está movendo a mão dele, abrindo o que ninguém pode abrir. Não se inquiete. Há um movimento de Deus em teu benefício nesta noite. Deus está mudando situações e realidades. Tem gente que vai dentro de poucos dias começar a testemunhar neste altar e dizer: Deus mudou a minha realidade. Eu pensei que o que fechou era para acabar comigo, mas não era. Era Deus me levando para coisas maiores. Eu quero ouvir você por um minuto glorificar ao Senhor aqui.
Pode abrir a boca, abra. Isso, por um minuto adore, adore com liberdade, eu já encerro. Abra sua boca nesta hora, de olhos fechados. Eu vou deixar o Espírito da vida trabalhar na sua história, porque eu sei que Ele está conduzindo gente para uma outra aldeia. Há uma expansão na sua vida, há uma expansão na sua história. Há uma expansão, eu vou dizer de novo, há uma expansão. Há uma expansão, eu vou dizer novamente, há uma expansão. Há uma expansão, há uma multiplicação de Deus, há algo grande se abrindo. Prepare-se, porque o Senhor vai mostrar que este final de ano é Ele quem está movendo as mãos em teu favor. Oh, Jesus, eu estou sentindo a presença dEle. Fique de pés comigo, por favor. Oh, Elianas. Estou sentindo muito forte a glória de Deus neste lugar. Oh, Espírito Santo, Espírito de Deus. Deus está selando esta noite. Nesses 6 anos, Deus sempre mostrou que para cada porta fechada, Ele tem algo maior. E Ele não parou aí. Ele não parou. Ele não parou. Ouça, porque Ele não terminou. O que Ele vai fazer ainda surpreenderá muitos. A história vai ser contada de uma forma muito impressionante depois de hoje. E Elias, estou te ouvindo, Espírito Santo. Guarda o teu coração das tuas inquietudes, porque Ele supre como sabe suprir. Não te inquieta, porque tem portas que fecham para Deus te empurrar para coisas novas e maiores. Não se inquiete. Deus marcou esta noite aqui para dizer ao teu coração e à tua alma: não se perturbe. Ele tem a chave. Ele cria caminhos. Ele tira do lugar de desonra. Ele conduz para coisas excelentes. Nenhum lugar vai te limitar. Deus está ampliando. Deus está te levando para um nível maior. Aleluia. Deus está te conduzindo para coisas altas e grandes. Oh, aleluia. Eu estou profetizando esta noite e ouvirei os testemunhos, porque o Senhor tem pressa em levantar corações que estão aqui. Tu não vais terminar onde começaste e não vais parar onde estás passando. Deus te conduz para um nível de honra depois de hoje. Agradeça pelo caminho que Ele está trilhando com você. Glória a Deus. Me deixe orar rapidamente com você esta noite. Mas eu queria hoje orar por 2 grupos de pessoas que chegaram aqui.
Primeiro, aqueles que trouxeram as suas expectativas diante de Jesus, porque precisam sim que Ele vá mais adiante na história da sua caminhada, da sua jornada e da sua vida. Alguém que está precisando que Ele vá na frente, que Ele siga, que Ele siga, que Ele siga. Segundo, eu quero orar por aqueles que entenderam em algum momento da vida que as portas ou algumas coisas que fecharam faziam parte de uma rejeição, de um abandono, de um esquecimento, e não era. Era Deus cooperando com a missão, Deus cooperando com o propósito, Deus permitindo alguém fechar para te levar para um nível diferente de vida. Aleluia. E para uma história diferente com Ele daqui para frente. Se estes dois grupos estão aqui e querem, eu queria convidá-los próximos do altar para eu orar com você nesta hora, porque eu creio que uma porta muito grande vai começar a se abrir. Aleluia, eu creio também. Neste cárcere emocional você não fica, nesta crise você não fica, no meio deste vento e deste vale você não fica. Eu estou falando que Ele vai abrir. Se você quer vir, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Pode vir sem medo, sem timidez. Se há no nosso meio alguém, pastor, eu não sou evangélico, mas eu preciso de Jesus indo à frente da minha vida, venha. Venha. Glória a Deus. Venha. Venha porque vai expandir. Venha porque vai avançar. Venha porque vai mais longe. Venha porque Ele vai levar para um nível maior. Venha porque a história não vai terminar em manjedoura e cruz. Há um trono à espera. Existe algo de Deus aguardando a sua vida. E Deus te conduzirá por este algo, porque os projetos dele são preciosos para o seu coração. Venha. Há mais alguém que precisa de oração esta noite e quer vir aqui à frente? Aproveita agora, porque nós vamos orar por você que precisa de um milagre na sua vida familiar. Talvez você necessite de um milagre, de algo de Deus, de algo de Deus. Venha. Traz a tua empresa, traz a tua loja, traz o teu comércio, traz a tua mente, traz o teu coração, traz para cá, para o altar, porque nós vamos orar. Estou sentindo muito forte a glória de Deus neste lugar. Alguém ainda tem um glória a Deus para mandar para o céu ouvir? Estou sentindo muito forte, pastor. Há uma unção de Deus que está liberada neste lugar hoje à noite. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Eu vou orar junto com o nosso pastor Valério. Eu vou começar a oração e ele vai conduzi-la como o Espírito Santo determinar. E na medida que nós estivermos orando aqui, eu não tenho dúvida que aqui e mais à distância haverá pessoas que vão começar a compreender que algo de Deus começou a virar na história da sua vida. E eu estou falando não para algo ruim, mas para algo grande. Porque Deus vai começar a mostrar a você que portas fechadas não são determinação de derrota, mas cooperação para o propósito. Deus vai mudar o nosso olhar a partir dessa noite. Deus vai mudar o nosso olhar a partir desta noite. Deus vai mudar o nosso olhar a partir desta noite. Eu vou dizer mais uma vez, Deus vai mudar o nosso olhar. Você vai sair daqui agradecendo por quem fecha.
Você vai sair daqui agradecendo por quem muitas vezes olhou e viu diferente de você e fechou. Você vai perceber que essas pessoas te empurraram, cooperaram, te ajudaram na missão da sua vida. Aí a outro nível, a coisas maiores, a coisas melhores. Eu vou dizer mais uma vez, Deus está usando muitas vezes as portas que fecham para te empurrar para um propósito grande que Ele tem contigo nesta terra. Deus não te queima manjedoura e não vai te parar na cruz. Ele tem algo de honra para você viver. E você vai viver isto porque está nos planos de Deus fazer você e a sua casa desfrutarem deste tempo de alegria e de bênção que o Senhor vai liberar sobre você. Curve sua cabeça comigo, você que está aqui, você que está aí atrás, por favor. Maravilhoso, Senhor. Oh, Jesus, que como a presença de Deus está aqui. Tu és lindo, pastor. Jesus. Pai celestial. Tu és tão lindo, Jesus. Nós estamos na tua presença esta noite, sentindo essa nuvem de glória que está sobre nós aqui, de uma forma tremenda e gloriosa, e te agradecendo pelos 6 anos de vitória que o Senhor tem concedido a esta obra. E a minha oração é que o Senhor amplie, multiplique e faça avançar de forma tremenda, porque muito daquilo que o Senhor tem, muito daquilo que o Senhor tem, eu sei, está só no começo para se revelar. Aleluia. Tu vais, meu Deus, conduzir cada coração e cada vida que chegou aqui por caminhos novos, por oportunidades novas. Há pessoas que vieram esta noite, Senhor, e estão simplesmente marcadas para um tempo diferente. E eu sei que elas são alvo de olhares que olham para eles e conseguem perceber. Vai mais adiante, vai mais adiante. Talvez alguns dos familiares, amigos e outros que estão não compreendem, não veem, não enxergam, mas aqueles, Pai, para quem essas pessoas nasceram para serem instrumentos nesta terra, eles sabem, porque quando olham no rosto, eles percebem que este rosto está encharcado da tua glória. Aleluia. Há uma unção do Senhor sobre esses corações. Há uma unção do Senhor sobre estas vidas. Transbordar, Senhor. Por isso eu oro, Pai, abençoando essas pessoas, te pedindo que o Senhor cubra, te pedindo que o Senhor proteja, que o Senhor guarde, e que o Senhor mude agora todo o entendimento do coração, porque tudo aquilo que às vezes pesou abrindo feridas, parecendo ser algo ruim, algo que ia travar ou impedir a tua filha ou teu filho de irem mais adiante, eu te peço agora que isto, Senhor, para a tua glória e para o teu louvor, comece a cair por terra esse sentimento, porque todas as pessoas que às vezes entraram até atrapalhando alguma coisa na história de vida desta mulher, ah, meu Deus, eles foram empurrando esta mulher e este homem para diante do teu plano, para diante da missão que ele tem. E eu não tenho dúvida que os recursos vão chegar, eu não tenho dúvida que portas vão se abrir, eu não tenho dúvida que tem outras aldeias, eu não tenho dúvida que ninguém vai segurar essa fonte naquele lugar. Vai adiante porque vai nascer, vai adiante porque vai jorrar, vai adiante porque o Senhor vai fazer crescer. Aleluia. E eu creio que dentro de pouco tempo, eu creio que dentro de pouco tempo, muitos serão os testemunhos das mudanças que o Senhor fez. Nós colocamos o comércio dos teus filhos, nós colocamos lojas que aqui, sim, Senhor, estão nas mãos dos teus filhos. Nós colocamos cada ambiente de trabalho, cada lugar aonde parece haver um espírito, Senhor, de rejeição com relação a Ele.
ou de dificuldade, ou de bloqueio com relação ao plano e ao propósito que o Senhor tem para a vida dele e dela, nós dizemos agora, no nome de Jesus, que isto começa a ser sepultado agora, e começa a haver naquele lugar um espírito de graça jorrando sobre aquele ambiente. Nós declaramos no nome de Jesus que haverá vida, 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 vida jorrando por onde os teus filhos passarem, onde entrarem. Nós declaramos que haverá uma graça do Senhor fluindo ali. Nós declaramos, meu Deus, que haverá um crescimento e uma ampliação naquele lugar. Nós declaramos que o teu filho, a tua filha, não vai ficar no prejuízo, porque o Senhor tem outra aldeia, tem outras portas, tem outras oportunidades, e elas vêm por aí. Aleluia. Eu creio que a família dele vai viver algo diferente. Eu creio que a casa dele e dela viverá algo diferente. Aqueles que creem nisso vão glorificando a Deus aqui, porque o Senhor está liberando da sua graça e está hoje levantando você para um novo tempo. Vai, meu Deus, tocando, vai, meu Deus, operando, vai, meu Deus, agindo, vai, meu Deus, trabalhando, vai, meu Deus, tocando. Em nome de Jesus. Alcance fortemente cada coração, cada vida, cada uma